momento de oração. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor e meu Rei, é no nome do Teu Santo Filho Jesus, que aqui nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença, neste culto de oração, onde viemos cultuar o Senhor. É o momento, meu Deus, das nossas súplicas, das nossas orações. É o momento, meu Deus, aonde nos colocamos diante do trono da graça. O trono, meu Deus, ao qual o Senhor Jesus nos deu o privilégio de nos colocarmos diante dele, em oração. E ele, como sumo sacerdote, nos deu o privilégio, a oportunidade de que as nossas orações não tivessem nenhum mediador, meu Deus, entre os homens e Deus, mas que cada um de nós, que somos, meu Deus, parte da Tua igreja, tivéssemos o prazer, a oportunidade de falar com o Senhor diretamente. Precisamos apenas crer no sacrifício de Cristo, naquilo que Ele fez, meu Deus, na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue em nosso favor, por cada um de nós. O Senhor morreu, meu Deus, na cruz e ressuscitou, e aí está a nossa esperança, pois o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor não está morto, meu Pai, e o Senhor ouve os seus, o Senhor se compadece dos seus, o Senhor tem misericórdia dos seus, e derrama graça, graça sobre graça. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, fale com Deus, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua voz, a minha e a sua fé, não precisa ser grande, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, como está escrito, que Ele nos ouve, Ele se compadece, Ele tem misericórdia, Ele estende as suas mãos para os seus. O Senhor sempre agiu com graça e misericórdia, Ele curou a muitos quando aqui esteve, Ele expulsou muitos demônios. Tudo isso foi obra da sua misericórdia, obra da sua graça, porque ninguém merece nada, nem aquelas pessoas, nem nós merecemos nada, mas Ele se compadeceu, Ele teve misericórdia, e é por Ele ter misericórdia que Ele nos ouve. Apresente a Deus aí as suas demandas, os seus problemas, pode apresentar. Nós não estamos colocando Deus na parede, nós não estamos dizendo que o Senhor tem obrigação de nos ajudar, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode, meu Deus, tocar no nosso coração, curar as enfermidades, seja de uma forma ordinária, através de remédios, como também de uma forma extraordinária, através do milagre. O Senhor age como quiser, meu Pai. De repente os problemas são na família, no casamento, e o Senhor pode pôr a sua mão e trazer a restauração, a paz para esse lar, a crise no casamento, meu Deus. São crises, meu Deus, que às vezes, meu Deus, nos deixam chateados, entristecidos, e o Senhor mesmo nos alertou: no mundo tereis aflições. Às vezes é a vida econômica, meu Deus, é o dinheiro que falta, é o pão de cada dia, meu Deus, que tem vindo com dificuldade. Estamos cercados, meu Deus, de um mundo, meu Pai, completamente cheio, meu Deus, de coisas malignas. Sabemos que tudo isso, meu Deus, é por obra do pecado. Se as pessoas entendessem, meu Deus, elas se reconciliariam com o Senhor, se reconciliariam com o seu próximo, casal não brigaria, não viraria a cara um para o outro,
jamais, porque o Senhor é um Deus de reconciliação. O Senhor, meu Deus, veio para nós para nos reconciliar. Estávamos perdidos, mortos, e o Senhor nos trouxe a vida. Igreja, pense nesse momento, no momento que você ora, medite nisso. Cristo nos trouxe a vida. Estávamos mortos, com um coração duro, um coração de pedra, com a mente muitas das vezes cauterizada, uma mente que não queria jamais se voltar para o Senhor, e o Senhor nos ajudou. Meu Senhor, nessa noite derrama também da Tua graça sobre as nossas mentes, ilumina, meu Deus. Se há alguma coisa de mal em nós, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar. O Senhor mesmo disse, meu Deus, na Tua palavra, sem mim nada podeis fazer, e sem o Senhor, meu Deus, estamos perdidos, sem um coração, meu Deus, encharcado pelo Evangelho, sem um coração, meu Deus, mergulhado no Evangelho, estamos perdidos. Se não tivermos a mente do Senhor, a mente de Cristo, estamos jogados, meu Deus, e vamos perecer naquilo que o mundo tem a nos apresentar. Se você, meu irmão e minha irmã, se encontra frio, de repente, nasceu dentro de você uma frieza espiritual, um cansaço espiritual, fale com o Senhor agora, peça ajuda dEle, peça para que Ele tire isso dentro de você, fale para Ele: Senhor, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu estou cansado espiritualmente, eu estou adoecido espiritualmente, preciso de ajuda, preciso de um socorro. Isso tem mexido com o meu psicológico, com o meu emocional. Porque, meu irmão e minha irmã, se quando estamos aos pés do Senhor Jesus não é fácil, imagine quando nos distanciamos da cruz de Cristo. Os sofrimentos parecem ser maior, as tristezas parecem aumentar, os dissabores da vida, os fracassos, parecem nos consumir. Fale para Deus aí no seu lugar: Senhor, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, meu Pai, um miserável pecador, o homem corrupto que somos. Precisamos do Senhor, pois sabemos que não somos confiáveis. Meu Deus, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, cuida de cada um de nós. Nos enche do Espírito Santo, meu Deus, para que sejamos guiados a todo tempo, em todo instante, meu Pai. Venhamos estar, meu Deus, agarrados e abraçados com o Senhor. E que o Senhor seja, meu Deus, a nossa proteção em todos os momentos, nos momentos ruins que vão existir e nos momentos bons. Mas nós precisamos da Tua mão, até no dia mau, quando recebermos uma notícia difícil. Quem vai nos ajudar a superar o Senhor, uma perca, seja ela no grau que for, é o Senhor quem vai nos ajudar. É o Senhor quem vai nos dar força. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode ficar de pé, você que estava ajoelhado, você que está em pé, pode se sentar, fica à vontade. Eu gostaria, para a gente ser breve e rápido,
de pedir para você que está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, que você colocasse ali no gasofilácio, tirasse na maquininha. Eu sempre sou muito breve e objetivo, mas eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Que para a nossa comunidade, a nossa igreja se manter de pé, somos nós quem vamos ajudar. Que nós somos a igreja, mas o espaço físico, o ar-condicionado, a luz, toda essa estrutura que você vê, tudo isso tem um gasto. E se nós não tivermos como ajudar, se o Senhor não derramar sobre nós misericórdia e nos ajudar que a gente venhamos também ter condição, então, como muitos lugares, boas igrejas acontecem, as portas, o que acontece? Se fecham. Então pense nisso. Nunca pense que a sua oferta, o seu dízimo, vai para os bolsos do pastor, vai para os bolsos daqueles que estão mais próximos. Não, não tenha esses olhos. Seu dízimo e sua oferta é para que você veja a estrutura como igreja. A igreja de Cristo, ela ajuda o seu próximo também. Mas como é que ela vai ajudar o seu próximo se ela não tiver o quê? Mantimento. Amém? Vamos ao texto de hoje. Pode abrir a sua Bíblia em Atos 12. Já vamos direto ao que nos interessa. O tema de hoje diz assim: a igreja que ora e o Deus que age. Atos 12, do 12 ao 17. Acompanha aí. Eu primeiro vou ler o texto, e aí depois a gente dá as explicações, e vamos aos conceitos finais. Leia. Quer dizer, ouça aí a leitura. Está ali na tela, o Carlos também colocou na tela, quem quiser acompanhar na tela pode acompanhar. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem. A intenção de Herodes era prendê-lo, apresentá-los ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce a sandália. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de
toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Também chamou Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele? Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, meu Deus. Que esses irmãos que aqui estão possam ser, meu Deus, tocados pelo Evangelho, e a pregação da Tua palavra possa alcançar os corações. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Então você veja, você note que a perseguição, ela começou. Em Atos, nós temos um panorama da igreja. A igreja começa em Atos. A igreja de Cristo começa lá no livro de Atos. E você veja que, do versículo 1 ao versículo 4, o que a gente vê? Uma perseguição que se intensifica. Herodes Agripa, que era o imperador, o rei, que ali estava perseguindo a igreja e os discípulos, a ponto de muitos serem o quê? Mortos. E era uma dura perseguição contra a igreja. E Tiago é morto à espada. Acompanha aí do 1 ao 4, mais uma vez para você ver. Rapidinho, vamos lá. Eu vou ser bem rápido. Por aquele tempo, o rei Herodes, você veja que o rei mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães de fermento, sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entrando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para os guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, Herodes, o rei, manda prender Pedro e manda matar Tiago. Ali já se intensifica o quê? Uma perseguição. Você veja que uma lição que nós tiramos desses 4 versículos: o avanço do Evangelho sempre vai enfrentar o quê? Oposição. O Evangelho sempre vai incomodar. Você veja que leis são criadas para tentar barrar o quê? O Evangelho. Aqui no Brasil ainda tem os defensores, mas lugares aí fora, o Evangelho não pode nem ser anunciado. As pessoas têm que pregar o Evangelho o quê? Escondida. Aqui mais na frente você vai ver que eles estavam congregando como igreja em uma casa. Não tinha um cenário como esse, era em uma casa. Porque eles estavam escondidos. A igreja tinha que se esconder, devido à perseguição. Continuando, aqui, a morte de Tiago mostra que Deus continua soberano, mesmo quando seus servos sofrem. Ou seja, Deus
jamais vai deixar de ser soberano, mesmo quando um servo dele é morto. Porque Tiago, quando morre aqui, Tiago estava servindo a quem? A Deus. Tiago não estava servindo ao mundo. Era um discípulo de Cristo. E nem por isso ele foi o quê? Poupado. E é nisso que nós temos que muitas das vezes nos atentar e nos orientar. Nós não sabemos o que nos espera. Servir a Cristo é um privilégio. Mas a Bíblia também diz, o próprio Senhor Jesus, que para servir a Ele, o homem deveria fazer como em uma construção de uma casa. Analisar, tijolo por tijolo, ver se ele tinha condição de construir. Porque os seus discípulos e os seus servos, muitas das vezes vão pagar com a própria vida. Continuando, a resposta da igreja, oração perseverante. Você veja que no versículo 5, lá diz: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Ou seja, Pedro estava guardado, mas a igreja orava em seu favor. Pedro, portanto, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante. A igreja não reage com revolta, nem estratégia humana. Ela responde com o coração constante, coletivo e confiante. Você veja, a igreja, ela não precisa se revoltar, porque o Senhor está no controle. Ela não precisa achar que as suas estratégias são necessárias. Entenda que essa história, a história do próprio Deus, a qual nós estamos vivendo, ela não está no nosso controle, ela está no controle de Deus. Então a igreja dele não depende da mão humana, do poder humano, do braço humano, mas depende do braço do Senhor. E a igreja jamais vai reagir de forma agressiva, como a gente vê em muitos lugares. Inaceitável, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Não, a igreja reage através da oração, de forma coletiva. Por isso que nós, como igreja, temos que sempre uns orar pelos outros e pela igreja de Cristo. Vamos seguir em frente aqui. ênfase central: a igreja ora e Deus governa. Do versículo 6 ao 11, nós vamos ver que a intervenção é soberana de Deus. Um anjo do Senhor liberta Pedro, correntes caem, portas se abrem, Pedro sai sem que os guardas percebam. Anote aí, veja aí, do 6 ao 11. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso, com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminava a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as sandálias. Ele assim o fez. E o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo judeu. Você veja que, olha o cenário: o Senhor livrando Pedro,
envia o anjo solta Pedro, Pedro é livre. Pedro, ele imaginava que fosse uma visão, mas não era. Era o Senhor livrando ele. E qual lição nós podemos ter disso? A lição é essa: quando a igreja ora, Deus age de maneira soberana e poderosa, acima de qualquer sistema humano. Você veja que a nossa oração, ela é necessária. O nosso diálogo com Deus, como igreja, será que temos orado uns pelos outros? Será que sabemos dos sofrimentos uns dos outros? Porque aqui o cenário mostra Pedro o quê? Preso, em algemas, momento difícil, de agonia. Preso por quê? Por pregar o Evangelho, a palavra. E quais são os nossos sofrimentos? As nossas tristezas. Devemos pensar nisso e ter essa lição como igreja. Sempre orando pelos outros, sempre chorando uns pelos outros em meio ao sofrimento. A igreja orando mesmo sem compreender tudo. Do 12 ao 16 fala sobre isso. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você vejam que eles estavam congregando aonde? Em uma casa. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rude foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então, os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ou seja, quando Pedro é solto, que ele vai ao encontro da igreja, eles ficaram admirados. Porque muitas das vezes a gente não entende quando Deus ele age. Quantas vezes não já aconteceu na nossa vida, tantas coisas que nós não acreditamos. Mas você veja que era porque a igreja estava o quê? Em oração. Mesmo eles orando, eles ficaram admirados, não acreditaram. É tanto que a empregada, coitada, o que é que ela fez? Ela abriu a porta? Não, ela voltou correndo para gritar. É Pedro, não. Eles falaram, é um anjo dele. Não é ele não. Mas quando Pedro insiste, eles vão e vê. Pedro havia sido solto. Você veja que o Senhor jamais vai deixar de estar onde? No controle. Deus responde à oração. Deus responde à oração não por nossa força, mas por sua graça. O testemunho fortalece a igreja. Vamos ao último versículo, ao 17, que mostra isso. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos seus irmãos. E assim foi para outro lugar. Você veja que Pedro, assim que é solto, ele fala do que aconteceu com ele, pede para que a igreja anunciasse, testemunhasse o que aconteceu com ele. E é isso que nós precisamos fazer. Quando o Senhor nos ouve e nos responde, anunciar, testemunhar, mostrar que o Senhor é soberano, que Ele é poderoso. Nem sempre as coisas vão sair no momento como a gente quer, mas o Senhor está no controle. Lição: o agir de Deus deve ser contado para fortalecer a fé do povo. É o que eu acabei de falar. Quando você testemunha, você conta, você fortalece a fé dos demais, da igreja, dos irmãos, porque o Senhor operou. E isto mostra que o Senhor não muda. O tempo passa, Ele continua o mesmo.
soberano. Aplicações para os dias de hoje. A igreja ainda enfrenta oposições, mas Deus continua no controle. Sempre vai ser assim, a igreja vai enfrentar oposições, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor é soberano, não tema, vá em frente. Deus age mesmo quando nossa fé é pequena, desde que dependamos dEle. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda? Se você falar para um monte, o próprio Jesus diz, para aquele monte sair dali para outro lugar, esse monte vai. Ou seja, não é o tamanho da fé, é o crer em Cristo. Se você crê, sua fé não precisa ser uma fé imensa, mas você crendo nele, pode ter certeza que o Senhor será com você a todo tempo. Igrejas vivas são igrejas que oram juntas, não apenas individualmente. É isso que nós temos que nos agarrar. Uma igreja viva, uma igreja de oração, não só aqui, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Você já parou para pensar que muitas das vezes, em vez de falarmos com Deus, nós queremos falar para o outro dos nossos problemas? É lógico que você pode se orientar com o irmão, você pode sentar, você pode desabafar, mas se você não tiver uma vida de oração, você vai acabar muitas das vezes desfalecendo. Já dizia João Calvino, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O poder, ele emana da oração. Nem sempre vamos ser respondidos como queremos. Mas a vida de oração, ela é indispensável. Imagine você, o seu Deus, ele é um rei, o Criador do universo. Se o ser humano, no passado, e em muitos lugares ainda hoje, eu acredito que seja assim, se prostrava diante de um rei, diante de outro homem, para chegar diante do homem tinha que se ajoelhar. Imagine diante de um Deus soberano, o Rei dos Reis. Às vezes a pessoa quer que as coisas aconteçam lá fora, que o governo mude o preço disso, o preço daquilo, a inflação, mas quem é que está no controle de tudo? É Deus. Não importa o governo humano, creia no governo divino. Vamos lá, pessoal, está acabando já, tá bom? Estamos chegando ao final. Testemunhos do agir de Deus renovam a fé e a esperança da igreja. Creia nisso. Se você testemunhar, a esperança de muitos vai se renovar. Por isso, tenha a sua vida de oração. Não é errado pedir, não é errado orar, não é errado insistir. Jesus mesmo falou da oração incessante, para que batêssemos, insistíssemos em bater. Não se esqueça disso, bata, sempre bata. Isso aqui é uma frase final, mais para o púlpito. Enquanto Herodes usa correntes, a igreja usa a oração. E Deus responde com libertação. Enquanto o governo do mundo, os Herodes aí de fora, os reis, os presidentes, eles acham que eles podem dominar, controlar as igrejas, a palavra de Deus, a igreja responde com o quê? Com oração. Ore a Deus, porque os dias são maus, não sabemos o que vem pela frente. Você veja que o mundo vive um momento difícil. Você pode até fazer de conta que não está nem aí, mas veja os noticiários. Se estoura uma terceira guerra mundial, em quem está o nosso coração e a nossa confiança? Se chegou o momento da igreja passar pela grande tribulação, que se for agora, e a nossa vida de oração, como é que está a nossa vida diante do Senhor? Saia daqui hoje pensando nisso, amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar, você já vai para casa. Pai Santo, no nome do seu Filho Jesus, o mundo, meu Deus, vive em dias maus. Devemos nos preocupar sim. Quem nos garante, meu Deus, que vamos estar vivos amanhã, ou daqui um mês, um ano, 10 anos?
Qual a garantia que nós temos, meu Pai? Senhor, que venhamos ter uma vida de oração, de santificação, que venhamos, meu Deus, buscar a Tua presença de fato, que venhamos gastar horas orando, que venhamos gastar tempo a orar, meu Deus, como tantos homens do passado, homens como John Wesley, e tantos outros que oravam 4 horas, 6 horas, que a nossa vida de oração, ela possa nos sustentar, que o que vai nos sustentar nesse mundo é uma vida, meu Deus, de santificação, de leitura da palavra, de jejum, de oração. Meu Senhor, são tantos que estão frios, vazios, nos ajuda. Tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos. Mais uma vez, colocamos tudo em Tuas mãos, porque tudo está no Teu controle. Guarda a nossa família, meu Pai. Guarda a nossa casa. Guarda os nossos filhos, os nossos pais, a nossa parentela. Que o Espírito Santo, meu Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer, possa trabalhar no coração de cada um deles, fazendo a Tua obra, meu Pai. Fazendo a obra divina da conversão e da transformação. Diga assim: meu Deus, entrego tudo nas Tuas mãos. E a partir de hoje, aprendo a confiar somente em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha uma boa noite, que Deus abençoe. Domingo, o culto ao Senhor, não falte, pastor Sidney já estará de volta. Bom, tenha uma noite abençoada e um resto de final de semana também abençoado. Tá? Vão com Deus. Amém?